Abra suas Bíblias no livro de João, que nós vamos direto para a palavra. Evangelho de João, capítulo 6. Bem, como eu não sou daqui, eu não sei quem é visitante, quem é membro, mas se houver algum visitante aqui, que Deus abençoe sua vida, sinta-se à vontade, tá? Que Deus abençoe mesmo. Tenho certeza que a palavra do Senhor irá falar ao seu coração, tá? Porque ela é viva, e foi para isso que Ele a deixou para nós. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Eu vou ler esse versículo e nós vamos orar. Capítulo 6, versículo 60. Diz assim a palavra do Senhor: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Feche os seus olhos. Pai, nós pedimos nesse momento a direção do Teu Espírito, Senhor. Queremos nos concentrar na Tua palavra e fazer dela o leme da nossa vida, porque é dela que testifica, meu Deus, do Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto. Toma a direção desse culto como foi até agora, meu Pai, e que o Senhor possa ter toda a liberdade através do Teu Espírito Santo para falar ao coração de cada um aqui da maneira que o Senhor deseja. Que eu não venha interromper o curso da Tua palavra, porque é ela que é o centro da nossa vida e é ela que pode nos transformar. Nós te pedimos nesse momento, através do nome eterno do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu também fico feliz de vê-los novamente. Quer dizer, estou quase vendo quase todo final de semana, mas não pode perder a piada, né? Então, é uma alegria vê-los. E a gente, no decorrer do nosso ministério, a gente tem se deparado com muitas pessoas. Toda sexta-feira eu estou trabalhando com 17 crianças. E todas as sextas são momentos diferentes para nós lá. Essas crianças que foram violentadas, abusadas, de várias formas, elas nos traz todo dia uma nova alegria. E eu tenho o privilégio mesmo de poder estar com elas. Os meus filhos me acompanham. E eu tenho agradecido muito a Deus, porque o Senhor, Ele tem derramado a sua salvação. A gente não pode pensar que a obra de Deus parou. A salvação, ela tem sido levada às pessoas. Mas não, porque eu estou dizendo isso, não por conta dos pregadores, e não por conta dos eventos, não por conta dos moveres, não. Mas a salvação, ela tem chegado às pessoas por causa da palavra de Deus. Eu tenho visto que as pessoas que se entregam a Cristo pela palavra, elas ficam no caminho do Senhor. E eu percebi uma coisa, parece que Deus, Ele está criando um roteiro para nós, que temos anunciado a palavra dEle. E parece que muitas vezes a gente ensaia, né? Eu nunca liguei aqui para o irmão Miguel, nem para o irmão Arnaldo, nem para o irmão Gerson, nem para outros irmãos, perguntando o que eles iriam pregar na semana, para mim poder pegar o capítulo seguinte, para que quando chegasse aqui parecesse algo... Olha, o irmão estava falando daquele assunto e hoje está falando desse parecido, né? É de Deus. Não, nós temos deixado o Espírito Santo fazer essa obra. E é por isso que as pessoas têm entendido o Evangelho. Mas, essa noite,
eu trago um tema que me preocupa. E o tema da mensagem é o pão que desceu do céu. Por que esse tema? Talvez para você já tenha ouvido muitas pregações a respeito disso. O pão que desceu do céu. Mas nós vamos entender um pouco, nesse contexto do capítulo 6, a referência com que Jesus Cristo fez ao pão. E qual a simbologia desse pão para os judeus? Você nunca esqueça que os evangelhos, principalmente os evangelhos, foram dirigidos principalmente aos judeus. Porque era o povo que estava ali. E não sei se você já percebeu na sua meditação diária, no tempo que você tem com a palavra de Deus, quando você está lendo os evangelhos, o Novo Testamento, é como se o Antigo Testamento estivesse sendo repetido novamente. Por quê? Porque eles não tinham o evangelho naquele momento. Essas cartas que nós conhecemos como o Novo Evangelho foram escritas depois. Então eles se baseavam na lei, naquilo que foi deixado por Deus. E por que eu estou querendo relembrar isso? Porque muitos têm deixado a palavra de Deus, ou se não a deixam, têm dado pouco valor. Eu quero dizer para vocês uma coisa, meus irmãos, que eu disse aqui, acho que segunda pregação que eu vim aqui. Qualquer louvor, qualquer música que você ouça, pode mexer com você, pode trazer lágrimas, pode trazer uma comoção, você pode sentir a presença de Deus, mas não confunda isso. Só a palavra de Deus pode trazer salvação, e é para isso que importa, ou eu pelo menos acredito que é para isso que você veio aqui, para a manutenção da sua salvação. Porque muitos vão naufragando na fé durante a sua vida e não percebem que estão voltando para o caminho da perdição. Aí acham, mas eu vou todo domingo na igreja, eu me esforço, eu vou lá nos cultos. Isso aí não basta, meu irmão. O que basta é todos os dias nós nos apegarmos à palavra do Senhor. Então nós vemos aqui no capítulo 6 essa preocupação, porque ele disse no versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Por quê? Por que será que os judeus declararam isso? Jesus estava falando de uma coisa tão natural para os judeus, meus irmãos, e nós vamos ver essa noite que o pão não era nenhum segredo espiritual para eles. O pão já estava relacionado lá desde a saída deles do Egito, e sempre simbolizou para o povo, para os judeus, uma esperança. E foi por isso que Jesus chegou aqui e fez essa narrativa. Intencionalmente, parece que o capítulo 6 só fala de pão. Volta no versículo 1 e você vê uma história dentro do contexto que estava sendo narrado, e fala justamente do versículo, capítulo 6, o versículo 7 em diante. Aqui começa a narrativa desse milagre, da multiplicação dos pães e dos peixes. E no capítulo 6, versículo 7, a palavra vai dizendo assim: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Entenda, houve essa multiplicação, uma história muito conhecida, com certeza você conhece ela de trás para frente. Jesus estava no meio daquela multidão, viu aquelas pessoas famintas
E a palavra de Deus diz que dentro dele, ele se comoveu. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam famintas. Você vai ver aqui que as pessoas rodavam atrás de Jesus. Se parece um pouco com hoje também. Parece que em 2017 a história continua se repetindo. As pessoas estão rodando hoje as igrejas atrás de Jesus, mas não atrás dele, mas do que ele faz. E existe um perigo muito grande nessa relação com Cristo. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque ele conhece o meu coração e o seu coração. Ele sabe por que você veio aqui hoje. Eu não sei por que você veio aqui hoje. Talvez eu possa deduzir que você veio aqui hoje para ouvir a mensagem, para ouvir o louvor, para a comunhão. Mas Jesus Cristo sabe o que está acontecendo dentro do seu coração agora. Porque ele sabia também o que estava acontecendo dentro do coração daquela multidão. Mas Jesus, muitas vezes ele deixava passar essas coisas. Porque ele via que ali havia muitas e muitas pessoas que estavam angustiadas também. Angústias não somente no seu físico, mas na sua alma. Se parece também com hoje, não se parece? Nós vemos uma sociedade desesperada. E elas têm buscado muitos recursos para poder sanar esse desespero. Mas na maioria das vezes, elas vão às fontes erradas. Porque eu só conheço um. E nós vamos entender que só existe um caminho, uma verdade. E só existe uma vida que foi dada por nós, para que nós tivéssemos vida. E ele se chama Jesus Cristo. Mas eu tenho percebido que parece que a palavra de Deus, que é o Cristo, a palavra, a mensagem que ensina, que nos mostra quem Ele é, o que Ele pede, parece que ela não tem mais valor. Sabe por quê? Porque nós nos acostumamos a coisas mais fáceis, coisas mais rápidas. Parece que o avanço da tecnologia tem tampado os nossos olhos para essa realidade. E eu digo uma coisa para você: se você não tem tempo para Cristo, Cristo também não tem tempo para você. Pode ser estranho. O Senhor Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Ele só tem tempo para quem tem tempo para Ele. E eu não sei você, mas eu tenho buscado ter mais tempo para Ele. Sabe por quê? Porque só existe essa possibilidade de eu não errar o alvo. De eu chegar lá na frente e encontrar uma placa que não está escrito céu. E aí parece que a palavra de Deus, ela tem sido tratada com um desprezo tão grande, que para muitos, não digo somente na nossa igreja, eu, pastor Alexandre e os irmãos que têm trazido a palavra, parece que às vezes as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. Parece que elas estão fartas. Nós vemos aqui que André disse: Senhor, tem um rapaz que ele tem 5 pães, mas não dá para matar a fome deles. Bem, Jesus sabia que não dava para matar a fome deles. E aí o que Jesus fez? Multiplicou esses pães. Faltou para alguém? Não. Pelo contrário, sobrou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque todos aqueles que buscam, encontram. Talvez se você veio essa noite aqui buscar um favor de Deus, você pode encontrar esse favor dele. Se de repente você veio buscar uma cura, você pode encontrar essa cura. Uma libertação, um alívio para a sua alma, você pode encontrar. Ele tem tudo isso para oferecer. Mas se você veio buscar Ele aqui essa noite, Ele também vai se oferecer para você. Ele também quer estar com você. Não somente para passar por essas dificuldades da vida, porque isso são coisas corriqueiras, e como o Arnaldo disse, nós estamos vivos, nós vamos morrer. Não formos arrebatados, nós vamos morrer. Mas o que assusta é que as pessoas, elas estão buscando a Deus por causa de um favor.
E esse capítulo 6 ilustra muito bem isso. Jesus encontra essa multidão com fome e dá de alimentar a eles. E aí Jesus parte para outro lugar, e lá está novamente uma multidão, e ele alimenta essa multidão de novo. Só que essa mesma multidão que foi alimentada por ele tantas e tantas vezes, que recebeu do dom, da graça, do Cristo, do próprio Filho de Deus, disse isso: quem é que pode ouvir o que esse cara está dizendo? E você vai entender o que a multidão tem feito com Cristo nos dias de hoje. E você vai ver que esse texto ele é tão real como se ele tivesse sido escrito essa noite. Porque é isso que tem acontecido na casa do Senhor. As pessoas estão buscando os favores de Deus. Meu irmão, eu quero abrir um parêntese. E eu quero te perguntar uma coisa. O que você acha que é mais importante? Você ter a Cristo ou ter o que Ele pode te dar? O que você acha que será duradouro? Aquilo que Ele vai te dar ou aquilo que Ele é? Pense. Será que eu estou andando do lado dele porque Ele tem sido muito bom comigo? Deus tem sido bom com você, meus irmãos? Tem. Amém? Ele tem sido bom comigo, muito. E eu acredito que Ele tem sido bom com vocês também. Mas será que é isso que tem nos atraído? Será que de repente eu estou do lado dele porque me é favorável? Ou quando de repente a palavra dele vem e nos exorta e nos corrige e nos traz aquela dor do pesar, não serve mais, está sendo muito duro. Porque o evangelho que tem sido pregado aí, meus irmãos, e eu acredito que os irmãos estão muito ligados nas mensagens que têm corrido pelo mundo, é justamente a mensagem que te agrada. E hoje eu vou quebrar aqui, essa noite, eu vou quebrar um paradigma que as pessoas dizem: não, mas só existe um caminho. Esse texto aqui vai mostrar para você, através da palavra de um apóstolo. Mas eu vou te dar outras opções essa noite, outras escolhas. Porque de repente você está aqui, porque de repente você acha que você não tem nenhuma escolha, não tem outro caminho para seguir. Eu vou mostrar para você que você tem outro caminho para seguir. Sabe por quê? Não porque eu queira ver você fora da igreja, mas porque eu não quero ver você preso a uma coisa que você não acredita. E aí de repente, isso vai trazer a solução para nossas vidas. Nunca me falaram que existe outro caminho. Existe. Existe outra vida. Você nunca parou para pensar? Existe. Mas nós vamos entender hoje o que Jesus quer de cada um de nós. Ele continua dizendo aqui do versículo 61 do capítulo 6. Bem, eu vou ler o 60 para a gente não perder o raciocínio. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Jesus disse: o que eu estou dizendo para vocês não é nada difícil de entender.
É aquilo que você ouviu na lei, mas de uma maneira mais profunda. Porque vocês estão vendo aqui, na frente de vocês, a própria lei encarnada. Os mandamentos estão aqui diante de vocês. E eu vim mostrar para vocês que não é tão difícil, porque eles achavam que era difícil cumprir aqueles mandamentos. Mas aí o que aconteceu? Jesus disse: o que eu falo é espírito, para vocês entenderem. E isso vai trazer vida para vocês. Mas aí a multidão, desde então, começou a se afastar. Sabe que isso, meu irmão, não é uma coisa que fere a Deus. Não é uma coisa que magoa a Deus. Deus já é bem calejado. Deus já na sua eternidade já viu tudo isso. Mas é uma coisa que fere a igreja como corpo. Porque é como se os pedacinhos daquele corpo fossem saindo e querendo ter vida própria. É como se o nosso corpo físico fosse sendo desconectado, os dedos, a orelha, o nariz. É como se amanhã você acordasse, a sua mão não tivesse mais presa no seu braço, e você perguntasse para sua mão: onde você vai? Ela dissesse: já estou cansado de você, não quero mais ficar do teu lado, vou procurar outro caminho. É isso que tem acontecido. É isso que nós temos visto. As pessoas estão se desconectando, mas não porque elas são afrontadas pelo pecado que muitas vezes elas estão praticando, mas porque a palavra tem sido dura demais. Eu não sei se você tem entendido a mensagem que tem sido levada até o seu coração. Se há alguma dúvida, meu irmão, nós podemos buscar a solução. Primeiro, você tem a solução aí na sua mão. Ela tem as respostas. Você não precisa mandar uma mensagem para mim perguntando o que significa isso, porque a palavra de Deus ela é bem clara. Ela não deixa dúvidas. Deus não criaria um sistema tão difícil de compreender para que eu e você tivéssemos dúvidas sempre. Não. Ele disse: eu sou a verdade, o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é fácil de entender. Mas parece que vai mensagem e vem mensagem e as pessoas ficam: estou entendendo. Eu sei que às vezes é difícil mesmo, até para mim às vezes é difícil entender aquilo que eu falo. Por isso que eu digo para vocês: não se preocupem com aquilo que eu falo, se preocupem com aquilo que você lê. É isso que vai trazer vida para você. É isso que tem trazido vida para mim. E nós vemos que eles chegam e falam: esse discurso é muito duro. E do que eles estavam falando? Justamente do pão. Jesus só estava falando isso para eles. Veja aqui do versículo 53 até o 60, você vê ele dizendo: Jesus, pois, disse-lhes: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum.
Ficou mais claro? Porque eles estavam tão escandalizados? Porque Jesus, vendo aquela multidão tendo sido alimentada pelo pão, falou: vem cá, já que vocês estavam com fome e eu fartei vocês de pão, eu quero explicar quem é esse pão. E aí, eles de repente, eu acredito que eles pararam e começaram a pensar: será que ele vai falar sobre gastronomia? Será que ele vai falar sobre receita? Ele vai dar a receita desse pão? E aí Jesus disse: o meu corpo será comido por vós, e o meu sangue será bebido por vós. Porque se vocês não comerem o meu corpo e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Sabe a ceia, meu irmão, que vocês fazem? Eu acho que na semana que vem, né? Temos a ceia. Você sabe que no contexto dos judeus, e principalmente no início da igreja cristã, ela era feita quase todos os dias. Os historiadores apontam que a ceia era algo feito diariamente. Por quê? Porque a ceia, ela traz o quê? A memória de alguém que morreu e que ressuscitou. Amém? E isso, para que serve? Para que eu e você entenda que uma pessoa morreu e que ela foi literalmente partida para que eu e você tivéssemos vida hoje. Sabe essa paz que você sente? Sabe essa alegria que você sente? Só foi possível porque um corpo foi partido. Porque senão nós estaríamos nas angústias dessa vida rumo à morte. Morrer, todos nós vamos morrer, mas a morte eterna, ela foi solucionada, porque um homem decidiu ser partido por nós. Por isso que a simbologia da ceia é justamente nós entendermos que os nossos pecados tiveram que fazer com que um homem fosse partido. Mas a multidão aqui, voltando ao início, a multidão era de judeus, e eles sabiam o significado do pão para os judeus. Jesus não estava explicando nada novo. Vamos lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, e nós vamos ver essa relação com o povo judeu, ou o povo hebreu. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, o versículo 8 diz assim: todos acharam? Eu espero. Eu quero que você entenda que Jesus estava falando de algo muito comum, não era para ter causado tanto escândalo. Êxodo 12, versículo 8. Aqui foi a instituição da primeira Páscoa. E a Páscoa para nós cristãos tem esse significado. Não é ovinho, não é coelhinho, nós sabemos, né? Essa história só engana quem é muito bobo ou quem é criança. E muitas crianças não são mais enganadas por essa historinha, porque eu vejo às vezes as crianças falando assim: ovo, coelho? Nunca vi um coelho botando ovo? Eu também nunca vi, né? Mas alguém contou essa história. E eu gosto muito da Páscoa por causa do chocolate, mas não do coelho. E diz assim, versículo 12 de Êxodo, capítulo 12, versículo 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Nós vemos Moisés aqui recebendo essa ordenança de Deus. Eles iriam fazer a primeira Páscoa. E o pão entrou em cena. Por quê? Porque Deus falou assim: vocês vão assar o cordeiro, vocês vão sacrificar, e vocês também vão comer o pão. Esse pão não pode ter fermento. E aí, isso aí representará o início do nosso pacto,
da nossa relação. E aí vocês vão compreender o que eu vou fazer através desse pacto. Nós sabemos que Deus tirou aquele povo do Egito e o levou para o deserto. E o pão continuou sendo um personagem dentro da história deles. O pão aqui está relacionado à liberdade. Está relacionado a aqueles que já estavam cansados de ser escravos. Foi por isso que Jesus lá na frente tocou novamente nessa questão. E ele sempre leva à memória dos judeus. Jesus tem esse hábito de sempre levar à memória dos judeus aquilo que aconteceu no passado. Sabe por quê? Porque os judeus, eles só acreditavam na lei, não a conheciam, como nós vemos nas escrituras. Eles não conheciam a lei, mas eles acreditavam nela. Então, tudo que estava relacionado tinha que ser dito baseado no Novo Testamento. Eu já vi pessoas, uma vez eu estava aqui numa favela que tem ali, depois do Silvina, lá no alto, lá, Caveirinha não, Areião, isso. Eu estava lá, nós fomos lá numa creche de um pastor, e ele estava recebendo a visita de um brasileiro, que já havia se erradicado para o mundo muçulmano, né? Já estava lá, um judeu, desculpa, e ele estava há muito tempo lá, e ele se converteu ao judaísmo, e ele era uma pessoa muito, muito dedicada. E ele veio ao Brasil, fez amizade com esse pastor, e esse pastor contou para nós que ele estava evangelizando ele. Só que ele não podia evangelizá-lo com o Novo Testamento. Para ele, isso não existe. E ele tinha que mostrar a salvação que Cristo propôs, a cruz no Antigo Testamento. Você deve estar pensando, mas como assim? O Evangelho ele está dentro do Antigo Testamento. É uma narrativa clara. É só a gente parar de ler a Bíblia e examiná-la. O Evangelho está lá, Cristo está lá. Só que as pessoas acham que Cristo só aparece no Novo Testamento, porque não conhecem a palavra, não dão o devido valor à palavra. E é isso que tem feito pessoas saírem das igrejas que pregam a palavra, porque tem muita igreja que não prega mais a palavra, a gente sabe. Então ele instituiu isso e falou: vocês comerão esse pão, e isso simbolizará o sacrifício do meu filho, que vai acontecer lá na frente. Você vê que aquele questionamento dos judeus, que nós lemos no versículo 60 e no versículo 66 no Evangelho de João, não tinha fundamento, porque eles sabiam o que Jesus estava dizendo. Mas sabe por quê, meus irmãos? É o que acontece hoje. Você vem, fala da mensagem, prega a pura palavra, não inventa, não pula, não monta um circo para que as pessoas deem risada, não faz aqueles shows pirotécnicos que sai foguetes toda vez que um diz glória, e sai um raio toda vez que um diz amém. Você coloca apenas a palavra de Deus, e aí você fala assim: amém, irmãos? Irmãos, amém. E aí depois você ouve alguns comentários: oh, que palavra maravilhosa, né? Meu irmão, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, independente de quem pregue, pelo simples fato que ela é a palavra de Deus, certo? Se qualquer um subir aqui, buscar a presença do Senhor e anunciar a palavra, ela por si só é maravilhosa. Só que aí, passa-se um dia, dois, ela já não é mais maravilhosa, ela já não serve mais. Aqui na frente, no capítulo 16, nós vemos outra relação dos judeus com o pão, um pouco mais clara do que foi a primeira lá no Egito. Êxodo 16, no versículo 4, diz assim: então disse o Senhor a Moisés:
Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Moisés aqui novamente mostra o pão. O povo estava no deserto, passando fome lá, que nem foi dito hoje de manhã lá na igreja. Não tinha padaria, mercadinho, não tinha nada para que eles pudessem providenciar essa provisão. E Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o povo que vai começar a chover pão do céu. E aí o povo esperou e começou a chover. E ele falou: não pegue mais do que você pode comer. Eu tenho percebido que nós às vezes pegamos mais do que nós precisamos para hoje. E sabe o que acontece? É mais ou menos aquela pessoa que ela gosta de guardar as coisas para um dia de dificuldade. Eu acho meio engraçado, porque tem gente que ela profetiza a própria desgraça dela, né? Porque ela fica pensando: vou guardar porque eu vou passar dificuldade, vou guardar porque eu vou passar dificuldade, vou guardar porque eu vou passar dificuldade. Acaba passando dificuldade, porque ela pensa tanto na dificuldade, que a dificuldade vem. Ela fala: está me chamando tanto, vou lá. E parece que a pessoa fica preocupada mais com o amanhã do que com o hoje. Parece que a pessoa pensa assim: não, olha, tem sempre que sobrar, porque senão amanhã eu não vou ter. Sabe por que Deus não poderia, meus irmãos, mandar pão logo para a semana? Eu moro em Bragança, eu costumo ir para Pinhalzinho para nossas reuniões. É um pouco distante. E eu passo na padaria em Pinhalzinho e compro pão. Lá em casa são 5 pessoas. Eu, a Ionara e as 3 crianças. Ninguém come tanto assim. Mas eu compro sempre 15 pães. Por quê? Será que você consegue adivinhar por que eu compro? Porque eu gosto do número 15? Eu compro pão porque no outro dia não tem culto lá, eu não vou voltar lá para comprar. Aí então eu volto só depois de 2 dias, já tem acabado aquele pão. Eu estou fazendo essa comparação porque tem muita gente que vem hoje para a igreja e recebe e até guarda, mas amanhã ela não se alimenta mais. O que Deus estava querendo mostrar aqui para o povo de Israel não é porque ele não tinha poder de mandar mais, não é porque a padaria lá no céu só conseguia produzir aquela quantidade por dia, mas Deus estava falando: eu vou mandar só para hoje. Sabe por quê? Para que você amanhã tenha fome e me procure novamente. Porque se eu der pão para você guardar, amanhã você não vai me procurar. Será que isso não tem acontecido, meu irmão, com nós? Será que essa multidão que saiu perto de Jesus já não estava com a barriga cheia de pão? E por isso: Jesus, fala de pão, da vida eterna, não me enche, não é isso que eu quero agora. Já comi pão. Quando a gente está com muita fome, qualquer coisa serve, não é? Quando você já passou aquela dificuldade, você passa assim o dia todo sem comer nada, está tremendo no final do dia, está vendo até vulto, de tanta fome. Aí você não fica pensando: não, eu quero aquela pizza, eu quero aquela picanha, qualquer coisa serve, até pão de ontem. Mas quando está com a barriga cheia, fala para mim: você já foi convidado para ir para casa, para almoçar ou para jantar, ou para comer alguma coisa na casa de alguém que você já tinha comido assim, já estava alimentado? De repente a gente chega, né? Você vai na casa sai de casa já alimentado, chega lá, a pessoa: vamos lá comer lá em casa, você está com a barriga cheia. Aí para você não fazer a desfeita, você vai, né? Por respeito, por carinho, por amor, você chega lá e vai. Mas parece que aquela carne, sabe, aquela picanha assim, que você faz quase 2 anos que você nunca viu uma picanha. Eu faz muito tempo, não sei nem que cor ela é. Você olha assim, aquela picanha, não, só um pedacinho só assim já tá bom. Por quê? Porque a barriga está cheia.
Mas se você tivesse com fome, meu amigo, até o guardanapo você comia. É isso que tem acontecido na casa de Deus. As pessoas, elas estão com a barriga cheia. Eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, a palavra que você tem ouvido tem matado sua fome? Ela tem sido suficiente ou não? Porque eu vou mostrar para você outros caminhos. De repente ele possa saciar a sua fome, a sua sede, as suas ansiedades. Porque a gente fica pensando, mas eu vou me alimentar só disso, porque só tem isso. Existem outras possibilidades. Volta lá comigo no capítulo 6 do Evangelho de João, e eu vou te mostrar. Outro dia ontem eu estava pensando na picanha, né? E aí eu fiquei pensando. Eu fui no mercado no começo da semana e eu fui comprar carne, né? E aí eu comprei carne moída. E eu vi o preço da picanha. E eu fiquei pensando, qual será o gosto que tem a picanha? Faz tanto tempo que eu não como uma picanha. Eu não sei, será, né? Porque às vezes tem pessoas, espero em Deus que vocês tenham muita picanha no freezer. Mas tem gente que fala assim da picanha como um amigo íntimo, né? Aquela amizade, né? Nossa, a picanha, você sabe aquele... Ele começa a dar detalhes da picanha que para mim já faz, sabe? Já caiu no esquecimento, já é lenda. Sabe aquela picanha, sabe que aquela é macia. Não sei, faz tempo que eu não encontro ela por aí. Esse aqui no Evangelho de João, capítulo 6, lá no versículo 67, nós vemos a continuidade daquilo que estava acontecendo na cena. E disse assim, então, disse Jesus aos 12, capítulo 6, novamente lá no Evangelho, 67, diz assim, então, disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu quero te dar outra opção. Quando nós vemos esse versículo 68, que o Simão Pedro, aqui com uma revelação mesmo, disse, para quem iremos nós? Parece que nos deixa sem opção, né? Ele estava falando do Cristo. Senhor, nós não conhecemos outro. Para onde nós iremos? Porque Jesus estava dispensando eles também. Acredito que você tenha entendido a narrativa do versículo. Os discípulos estavam murmurando, saíram fora, e aí o que aconteceu? Jesus falou assim para os 12, quer ir também? Pode ir, não tem problema, eu fico aqui. Aí Pedro se levanta no meio deles, né? Que Pedro realmente era o porta-voz dos apóstolos. Falou assim, Senhor, para quem nós iremos? Você acha que só tem um caminho, meu irmão? Não tem não, tem vários. E alguns caminhos de repente possam ser até mais agradáveis, ou mais fáceis de viver. O pecado, a prosperidade, a vida com o mundo, são outras opções. Você deve estar pensando assim, mas você está desestimulando a gente? Eu estou desestimulando vocês a se manterem ouvindo a palavra pura. Se ela não basta, não precisa mais. Não precisa mais. Eu não quero ver você triste. Deus também não. Mas toda escolha, ela tem um resultado. Tudo que a gente escolher nessa vida, nós podemos alcançá-la.
e ela nos trará um resultado. Se você hoje sair daqui e escolher voltar para o pecado, você vai ter suas satisfações, mas vai ter um preço. Se você sair daqui e quiser se matar, se esforçar até o limite da sua alma para conseguir as coisas que estão nesse universo, nessa esfera, você vai conseguir. E isso vai ter um preço. Se você quiser hoje olhar para o que está acontecendo no mundo, na sociedade, e falar: eles parecem que são felizes, eu vou ficar do lado deles, não do lado daquele bando de gente cafona, que fica falando que a gente tem que morrer, para ir para o céu, que eu nem sei onde que é. Você também pode ir. Eu nunca vi, eu estou há 15 anos andando do lado do Alexandre, eu nunca vi ele forçando ninguém a nada. E eu também, pelo menos dentro daquilo que eu tenho apresentado na minha consciência, eu não forço ninguém. Você está aqui porque você quer. Eu não mandei recado para ninguém para você vir aqui essa noite. Sabe por quê? Porque esse encontro tem que ser com Cristo. Se a palavra dele já não basta mais, faça que nem ele disse. E vocês 12, quer ir embora? Vai embora. Mas se você quiser ficar aqui, você vai ter que aceitar a palavra de Deus. Se você quiser ficar aqui, você vai ter que comer da carne que ele te der, do sangue que ele te der. Sabe por quê? Porque senão ele não terá pacto com você. Senão a promessa não vai se cumprir. É simples assim. Não precisa de teólogos, de estudiosos para falar daquilo que é claro. O evangelho ele é simples para pessoas que nem eu e você. Ninguém aqui precisa sair correndo atrás de uma faculdade de teologia para entender os mistérios da Bíblia. Existem hoje, meus irmãos, doutores em Deus. Acho que eles conhecem mais Deus do que o próprio Deus. Eles explicam Deus de uma maneira tão minuciosa que nem Deus conseguiu ser tão minucioso. Eu fico pensando, que ousadia é essa de nós queremos achar que conhecemos quem nos criou? Nós só sabemos aquilo que Ele nos diz e pronto. E isso nos basta. E se não basta, existem outros caminhos. Sabe por quê? Porque lá no céu não tem ninguém com a cara feia. Lá no céu não tem ninguém enganado. Se eu chegar no céu, a gente não vai achar outra coisa diferente que a gente não aprendeu aqui nas Escrituras. É isso que está aqui, e ponto. Não fica fantasiando coisas que tem lá no céu, não. Eu tenho minha mente muito fértil, e às vezes eu fico conversando com as minhas filhas, porque só elas que me aguentam, e eu fico falando coisas para elas, e falo: pai, mas lá no céu está aqui, ó, o céu está aqui. É lá que você quer morar? Ou não? Você pode ficar aqui embaixo também. Quando ele vier, é só dizer: não, não vou. Porque tem gente que está dizendo hoje, antes dele voltar: não vou. Desse jeito eu não vou. Eu só vou se o Senhor me aceitar as minhas condições. Eu acredito que ninguém aqui é tão insano de crer que Deus vai aceitar as nossas condições. Por isso, a palavra de Deus, ela é a única ferramenta que nós vamos usar até o fim para falar dele. Se não agradar, amém. Nós não estamos aqui para fazer a vontade dos homens. Eu sempre falo, eu vou lá pregar, é a última mensagem. Sabe por quê? Porque tem duas opções para eu ter dar essa afirmação. Ou eu posso morrer e nunca mais vocês me verem aqui, ou vocês podem ter ficado de saco cheio e nunca mais vir quando eu pregar. Inventar uma desculpa,
alguma coisa, mas não vim. Ah, o Alcides vai lá domingo? Tô fora. Ah, o pastor Alexandre está lá? Tô fora. Você tem essa opção. E sabe por que você está me olhando com essa seriedade tão grande? Porque você tem ouvido a verdade. E você sabe, assim como Simão Pedro, que para ir para o céu não tem outro caminho. E isso não é difícil de entender, e nem é difícil de aceitar. Só existe um caminho. Ele disse: eu sou o caminho. No versículo 48, para nós entrarmos para encerrar, nesse versículo do capítulo 6, no versículo 48, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Você vê que eles não entendiam. Jesus não, olha, existia um povo duro de coração, eram esses judeus, viu? Não entendia nada. Jesus falava assim: ó, gente, acabei de falar para vocês, aquele pão que seus pais comeram, era eu. Mas por que eles morreram? Porque comeram o pão? Não morreram de diarreia. Eles morreram porque murmuraram. Porque assim que eles acabavam de comer, eles já reclamavam: só isso? E aí Deus falava assim: não, tem mais, toma frango. Mandou uma chuva de frango. Foi a primeira chuva de frango na história. E depois que eles acabaram de comer, só isso? E para beber não tem nada? Deus mandou água. E aí eles falaram de novo: só isso. E aí Deus cansou deles e falou assim: lembra dos seus pais, todos eles morreram no deserto, porque murmuraram. O escritor de Hebreus diz isso claramente: os vossos pais me aborreceram, porque murmuraram e não entraram na minha promessa, porque eram duros de coração. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você quer receber essa promessa? Você quer receber a vida eterna mesmo? E por que você tem murmurado? Deus conhece o nosso coração. Por que nós temos murmurado? Porque esse pão que desce todos os dias do céu, que está nas suas mãos, não tem sido mais suficiente? Para mim tem sido suficiente. Todas as vezes que eu vejo: eu sou o pão da vida, eu sei que eu tenho vida porque Ele está em mim. Ele me deu a vida dele. E isso, meu irmão, para mim basta, não preciso ouvir mais nada. Ele deu a vida dele por mim. Eu não merecia nada. Eu não tenho o que reclamar. Ele deu. Eu só tenho a agradecer hoje por tudo que Ele tem feito por mim. E se você tem essa consciência, agradeça a Deus pela palavra que você tem ouvido. E agradeça a Deus pela palavra que está na sua mão. Porque, como eu disse aqui, existem países que eles recebem apenas uma folha da palavra de Deus, e eles se alimentam, são salvos, perseguidos e mortos, e não negam ao Senhor,
com uma folha do Evangelho, com uma folha das Escrituras, e nós temos aqui 1000 e tantas folhas, livros, estudos, Bíblias online. Eu estava pensando numa coisa, isso aqui não é uma exortação, mas é a constatação de um fato. Eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã, você tem um celular, um aparelho, que você pagou mais de R$100? Você tem? Agora eu quero perguntar para você, você tem uma Bíblia que você pagou mais de R$100? Ontem eu estava conversando com o Gabriel, cadê o Gabriel? Estava lá. Eu perguntei uma coisa para ele, que ele é um crânio na tecnologia, e eu sou um asno na tecnologia. Eu perguntei, Gabi, qual é o celular mais caro hoje na atualidade, aqui no Brasil, assim que a gente tem acesso? Eu falei, não sei, uns 3, 4 mil, mas tem celular mais caros, 7 mil, 6 mil. Eu conheci uma pessoa lá em Bragança que pagou R$6.000 num aparelho de celular. Aí eu fiquei pensando, qual será o preço da Bíblia mais cara que nós temos hoje aqui no país? Essa daqui, a palavra-chave, eu paguei R$70 nela. É uma Bíblia muito boa. Tem muitos textos originais, é bom para a gente examinar, estudar. Mas existem Bíblias melhores, existem recursos melhores. Você já parou para pensar em quantas versões tem, quantos aplicativos da Bíblia tem para o celular? Centenas. Por que eu estou falando isso? Não porque seja um problema você pagar R$6.000 no celular. O dinheiro é seu, gaste da maneira que você achar melhor. Mas será que um celular, às vezes, ele não é muito mais importante do que a palavra de Deus? Porque ele tem muitas funções, ele nos mostra muitos horizontes. Hoje o celular é praticamente um computador na mão das pessoas. Ele não é uma ferramenta maldita, ele é uma coisa boa. Mas será que às vezes nós não damos muito mais atenção a ele do que a palavra de Deus? E o que isso nos traz? Quanto mais tempo você dedica a uma coisa, mostra que você gosta mais dela. Quanto menos tempo você dedica a uma coisa, mostra que você gosta menos dela. Pense nisso, meu irmão. Eu estou falando do celular, de uma coisa boba. Existem outras coisas. A palavra de Deus, só ela pode trazer vida para você. O celular, ele pode mostrar para você o rumo, o endereço, da onde de repente você queira chegar. Mas se você digitar paraíso, vida eterna, ele não vai te mostrar o caminho. Ele pode levar você ali para aquele bairro de São Paulo, mas lá para o alto não. Isso é muito sério, porque as pessoas têm saído porque elas já não veem tanta importância com a palavra de Deus. E eu acredito, conhecendo o nosso pastor, que ele não vai deixar ninguém pregar outra coisa que não seja a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nem para mim, nem para você, nem para ele, nós precisamos de mais nada para herdarmos a vida eterna. Pense nisso. Olhe para a sua vida. Eu não vim aqui para ficar magoando as pessoas que eu amo. Mas não tem como a gente esconder aquilo que é verdade. Muitos estão longe, se afastando, porque a palavra de Deus já não basta mais. Bem, espero que você não tenha perdido o seu tempo essa noite. Espero que de repente você pense e não concorde com nada que eu disse. Eu espero que você não concorde com nada que eu disse. Mas eu espero que você concorde com tudo aquilo que você leu.
Se você não concordar com nada que eu disse, mas concordar com aquilo que você leu, para mim já está ótimo. Foi para isso que eu vim. Só para isso. Para falar daquele que me salvou. Para falar da palavra dele. Só para isso. Amém? Vamos nos pôr de pé.